Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje nós vamos ver os últimos assuntos do terceiro bimestre, tá certo? São eles centro de massa, centro de gravidade, colisões e torque, tá? E aí a gente vai começar com centro de massa e centro de gravidade. O centro de massa representa o ponto onde podemos supor que toda a massa de um corpo esteja concentrada e que todas as forças externas atuem nesse ponto, certo? E o centro de gravidade representa o ponto onde o peso do corpo atua. Então, pessoal, aqui o centro de massa é onde a gente tem a massa ali concentrada em um único ponto, tá? Já o centro de gravidade é onde o peso do corpo atua. Por que o peso? Porque o centro de gravidade está relacionado com o peso. Porque o peso é a massa vezes a gravidade, certo? E aí a diferença entre eles é que o centro de massa não depende da ação gravitacional, ele depende apenas aqui, ó, da massa, certo? Já o centro de gravidade, ele depende da gravidade do ponto. E aí eu trouxe alguns exemplos de como achar o centro de massa e o centro de gravidade e como eles funcionam, certo? Esse primeiro aqui nós temos 4 posições de uma pessoa e vocês percebam aí que dá uma variada, né? Em alguns, tá? Então, ó, aqui nesses não teve variação, certo? Do centro de gravidade, continuou o mesmo, tá certo? Mas ele pode variar, professora? Pode, com certeza pode, certo? E aí, pessoal, o centro de massa e o de gravidade, eles são responsáveis pelo equilíbrio, tá? Eu trouxe essa águiazinha aqui que tinha na casa da minha avó, tinha uma foto, né? Nas casas assim do pessoal mais antigo, sempre tinha, era um objeto de decoração. E aí eu ficava olhando, meu Deus, esse passarinho fica aí só por esse bico, será que é colado? E não era colado, tá? Ele se equilibrava, ele era equilibrado pelo bico, graças ao centro de gravidade e de massa, certo? Uma vez que você acha o ponto ali, tá? Vai ocorrer o equilíbrio. É o exemplo dos equilibristas aqui de prato. Se vocês perceberem, tem um pontinho aqui, ó, bem no meio do prato. Esse é o local onde ele tem que apoiar aqui na varinha, certo? Se ele apoiar em outro lugar, vai dar errado, tá? Então, eles acham lá o centro de massa e de gravidade dos pratos, que é o local onde vai ser colocado em cima, tá certo? E aí vocês podem fazer, podem tentar achar com uma régua. Vocês pegam uma régua daquelas normal, de 30 centímetros, certo? Vem até 30, né? Se é centro, pessoal, é no meio, tá? Então, equilibrem aí no dedo exatamente em 15 centímetros. Vocês vão ver que a régua não vai cair. Porém, se você afastar um pouquinho e colocar o dedo em 14 centímetros, ela cai, certo? Façam aí para vocês verem. E aí a gente vem para colisões. As colisões ou choques consistem na interação entre dois ou mais corpos. Então, preste atenção nisso. É uma interação entre dois ou mais corpos, tá? Tu não pode se colidir contigo mesmo, tá? Ou você se colide com uma porta de vidro, ou você se colide com uma coleguinha, tá certo? Mas sempre precisa de dois ou mais corpos para ter uma colisão ou choque. E, como consequência, vai haver alteração do estado final desses corpos, como a velocidade, tá certo? E aí eu trouxe o exemplo da bolinha de gude, tá? Ó, essa primeira o menino vai lançar ela com uma velocidade. Quando ela bater na segunda, ela vai ficar com a mesma velocidade? Não, né? Ela vai desacelerar. Então, teve uma alteração do estado final. Já essa bolinha aqui, ela está parada. Quando ela receber a pancada, ela vai continuar parada? Não, ela vai sair andando aí, ao infinito e além. Então, também vai haver uma alteração do estado final desses corpos, tá certo? E por isso eu posso dizer que houve uma colisão ou choque. Graças a quê, professora? Graças a um impulso que foi gerado aqui, tá? E esse impulso fez com que essa primeira bila transferisse sua quantidade de movimento para a segunda, tá? Então, ó, impulso, quantidade de movimento e colisões andam aí juntinhos, tá certo? Continuando. Em uma colisão clássica entre dois corpos, podemos classificá-la de acordo com a conservação ou não
da energia cinética total dos corpos. Então, pessoal, a gente tem a colisão elástica, que é quando a energia total é conservada, e temos a colisão inelástica, que é quando a energia cinética total, viu, é a total, não é conservada. Então, como é que isso pode vir em questões para você? Tem lá, né, questão, um texto estilo Enem, falando de batida de carro, tal, e tal, e tal, e tal. E os carros se bateram, puf. E aí tem dizendo assim, porém, a energia cinética total dos veículos foi conservada. E aí pergunta qual o tipo de colisão. Se a energia foi conservada, foi uma colisão elástica, certo? Pode aparecer assim para vocês. E aí, por último, a gente vem para o torque, certo? E aí, bora lá. O torque é um conceito físico relativo ao movimento de rotação de um corpo após a aplicação de uma determinada força sobre ele, certo? Então, foquem nessas duas palavras, rotação e aplicação de uma força, tá? Bora para um exemplo que esses vocês não vão esquecer nunca. Você está viajando, bem lindo aí pelas estradas de Pernambuco, e um dos pneus do seu carro está careca, é coisa mais linda, pneu careca, ótimo para causar acidente. Quando de repente você passa em um buraco e o pneu estoura, ó, parece a estrada que vai para Itaíba, tá desse jeito. E aí o pneu do carro estourou, ó, que coisa horrível, tá? Graças a Deus saiu todo mundo inteiro. Tu vai ter que fazer o quê? O que é que tu vai fazer? O pneu estourou. E aí, vai chorar? Não, né? Tu vai trocar o pneu, certo? Como é que tu vai trocar esse pneu? Tu vai fazer o quê para trocar o pneu? Se você respondeu desatar, rachar os parafusos, você fez certo, tá? Mas a pergunta, tu vai tirar os parafusos com a mão? Tu vai desatar, rachar esses parafusos aí com a mão? Não, né? Porque tu não vai conseguir nunca. Você vai usar uma chave. Ou uma chave dessas aqui, que eu não sei o nome. Ou uma chave de boca, que é aquelas que são assim, tá? Certo? E ainda tem outras que é tipo dessa, mas ela ainda tem mais 2 pedacinhos aqui de ferro. Mas tu vai usar uma chave para facilitar a tua vida. A diferença aqui, tu vai botar a mesma força. Vamos dizer que tu botou aqui na tua mão para rodar com a mão uma força de 10 newtons. Essa mesma força tu vai estar botando aqui, ó. Certo? Professora, se eu estou botando a mesma força, por que em um eu consigo abrir e no outro eu não consigo? Tá? Porque em um eu tiro o parafuso e no outro eu não consigo. Por conta do torque, tá? Ele é um movimento que faz com que quanto mais distante a força aplicada esteja do centro, mais fácil fica, mais ampliada essa força seja, tá certo? E aí, ó, deixa eu explicar a vocês. Vamos supor que eu tenho a chave aqui para desatar, rachar esse querido parafuso, tá? E eu estou botando uma força, tá bom? Quanto mais distante do centro, maior será o torque, certo? Lembrem disso. E aí, como calcular esse torque? A gente calcula multiplicando a força aplicada pela distância do centro do eixo. Essa distância aqui, ó, do começo, tá? Até o final. Então, a força vezes a distância, tá? E essa distância também é chamada de braço de alavanca, certo? Então, ó, o que eu disse, quanto mais distante a força aplicada estiver do eixo, maior será o torque. E aí a gente tem essa fórmula. Pessoas, unidades de medida. Força sempre em Newton, distância sempre em metros. E o torque, Newton vezes metros. Beleza? E aí uma coisa que eu coloquei aqui é atenção ao sentido da força, tá? Eu tenho o pneu, certo? E aí eu vou trocar aqui esse pneu, né? Desenhar ali o pneuzinho. Vou trocar este pneu, certo? O que é que acontece, pessoal? A gente tem um relógio, 1, 6, 3 e 9.
Então, o sentido que esse relógio está rodando, a gente chama de sentido horário, certo? É sentido horário, para baixo. Então, se eu estou botando uma força aqui para baixo, o parafuso vai rodar para baixo. Se ele está rodando para baixo, ele está rodando no sentido horário, o sinal do torque vai ser negativo. Então, tu fez a conta aqui todinha, deu 10, tá? E o sentido da força é no sentido horário, então vai ficar menos 10, tá? Ah, mas eu não botei essa força aí para baixo, não. Peguei e botei a força aqui para cima, tá? Empurrei para cima a alavanca. Ela vai girar no sentido anti-horário. Então, o sinal do torque vai ser positivo, tá? Prestem atenção a isso, certo? E por hoje é só, por esse bimestre, tá? Bons estudos. Vou passar uma atividadezinha bem facinha, tá? Para fixar os conteúdos. E qualquer dúvida é só falar comigo. Cheiro para vocês.